João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença. Te dou graças pela sua graça nesse lugar e sobre nós. Ó Senhor, baixe os céus essa noite aqui e nos dê, Senhor, a sua divina revelação. Fala com cada um de nós, no profundo de cada um de nós, Senhor. O Senhor é aquele que conhece o profundo, escondido. Ministra, Senhor, na vida de cada um. Como um pai fala com seus filhos, fala conosco, fala com cada um. Na necessidade individual de cada um, se revela, se apresenta a nós na noite de hoje. Enquanto a sua palavra estiver sendo ministrada, libera, Senhor, a unção, libera a glória, o poder, a vida que contém na sua palavra, Pai, no nome de Jesus. E que diminua eu e cresça o Senhor. Cubra esse lugar com o sangue do Cordeiro. E toda resistência, toda distração, toda resistência na mente, no coração, natural ou espiritual, que caia por terra em nome de Jesus. Amém e amém. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Eu quero começar nesse domingo, ministrar algo para você, que você possa ver na palavra, que tem uma dimensão aonde o Senhor, ele tinha liberdade para agir, para atuar, para operar. Tinha uma dimensão, tinha um ambiente onde Jesus manifestava a sua glória. Mas também tinha um outro ambiente que Jesus não ficava à vontade naquele ambiente. Era um ambiente onde Jesus não operava, era um ambiente onde o Senhor muitas vezes não estava à vontade nesses ambientes. E nós vamos ver repetidas vezes Jesus se retirando desses lugares. E aqui a Bíblia diz que quando Jesus soube, que os fariseus estavam falando, souberam o que ele estava fazendo, e que batizava mais discípulos do que João, a Bíblia diz que quando ele soube que os fariseus estavam falando, ele deixou a Judeia e foi para a Galileia. Em Mateus capítulo 4 tem uma profecia de Isaías, que ele iria se manifestar na Galileia dos gentios, e o povo que estava em trevas iria ver a luz, e aqueles que estavam na região da sombra e da morte, para eles a luz iria resplandecer. Que a luz de Cristo resplandeça nesse lugar essa noite, no nome de Jesus. Então qual era o mundo, qual era o ambiente, a dimensão onde Jesus não ficava à vontade para ele agir? Era no mundo dos fariseus. Era quando justamente os fariseus estavam presentes, quando os fariseus o punham à prova, quando os fariseus questionavam. Esse era o ambiente onde Jesus se retirava, onde Jesus não ficava à vontade para agir e operar. E aonde que ele ficava à vontade para agir e para operar? Em Mateus capítulo 12, fala que Jesus foi rejeitado pelos judeus. O capítulo 13 começa dizendo: Jesus deixou a casa, e a casa representa o mundo dos homens. Então naquele momento Jesus deixou a casa, e a Bíblia diz, e foi para a beira-mar, o mar da Galileia, o Galileia dos gentios, aonde Jesus se sente à vontade para agir e operar, era justamente no meio dos pecadores. Mas você pode dizer, mas os fariseus também não eram? Eram, mas não se reconheciam como, ou seja, eles se fantasiavam, se revestiam de uma falsa santidade para julgar e condenar os outros. Então na dimensão dos fariseus Jesus se afastava, mas na dimensão dos gentios, na dimensão ali do povo que vivia na região da sombra e da morte, naqueles que a Bíblia diz que em Lucas capítulo 15, que os publicanos, os pecadores se aproximavam de Jesus. Então, ou seja, queridos, esse era o ambiente, a realidade, aonde Jesus, ele tinha liberdade para agir e para operar. E eu quero no capítulo 4 de João, dar para você um exemplo claro disso. A Bíblia diz no versículo 4, depois que ele se retirou da Judeia e foi para a Galileia, e a Bíblia diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado
cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No capítulo 3 de João, um fariseu vai procurar Jesus. Um dos principais dos fariseus, o mestre da lei, assim ele era reconhecido em Israel, como mestre da lei, o homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele procura Jesus de noite, porque ele não quer ser visto pelas pessoas durante o dia perto de Jesus. Então ele procura Jesus de noite, escondido, ele vai até Jesus. E para o mestre da lei, que procura Jesus de noite, a palavra de Jesus para esse homem é: você precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Agora no capítulo 4 tem uma mulher pecadora de má fama na cidade. Jesus vai até ela no horário mais quente do dia, ao meio-dia, sabendo que ela iria passar ali. Agora essa mulher, Jesus vai ao encontro dela, e Jesus já começa a conversa pedindo água, quebrando ali o gelo e a tradição. E aquela mulher fala: mas eu sou mulher, sou samaritana, você é um homem judeu, como que você conversa comigo? Porque tinha uma briga, de tradições de anos que tinham ali. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é aquele que quebra tradições malignas no nome de Jesus. E ele então começa a conversar com aquela mulher, criando uma ponte, aonde a religiosidade criou um muro, porque os samaritanos veio de uma mistura de judeus com outras raças. Então os judeus os consideravam impuros e não tinham relacionamento com eles. Jesus já chega quebrando o muro da separação e criando uma ponte. Que Jesus quebre todo o muro na nossa vida no nome de Jesus. E então para aquela mulher a conversa é: ah, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, as dádivas de Deus, os presentes de Deus, a riqueza de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria água viva. Para a mulher pecadora, Jesus se apresenta dizendo: eu quero te dar água viva, eu tenho uma água viva aqui para te oferecer, eu estou aqui, eu quero saciar a tua sede. Para a mulher pecadora, Jesus logo se apresenta oferecendo água viva. Agora para o teólogo, para o mestre da lei, no capítulo 3, Jesus fala: você precisa nascer de novo, é necessário você nascer de novo, porque se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mas agora para essa mulher, a conversa é completamente diferente. E então, queridos, ela ainda não compreendeu a dimensão e a riqueza de quem está na frente dela, e ela não compreende que Jesus está falando dessa água viva que Ele quer dar para ela beber. E ela vai replicar, vai responder: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde tens essa água viva? És tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que tremendo isso que Jesus está oferecendo para aquela mulher. Você não compreende o que eu tenho para te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é uma água viva, que vai saciar a sede dessa sua alma, do seu espírito. Porque quem beber dessa água que o mundo oferece sempre vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque dentro de você vai se fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela não está compreendendo a dimensão e a riqueza de quem está na frente dela. E muitas vezes esse sou eu e você, que não compreendemos a dimensão, a riqueza da glória daquele que está diante de nós, daquele que você entregou a sua vida. Muitas vezes você ainda não tem a compreensão, a dimensão. Sabe, criança que é filho de pais milionários, mas que ainda não tem a dimensão, a consciência da riqueza dos pais? Muitas vezes assim somos nós, não temos a consciência, a dimensão da riqueza, da suprema grandeza, do poder do nosso Deus
alguém aqui fala contigo, você me pediria e eu te daria. Eu estou aqui porque eu quero te dar água viva, e nessa noite esse te trouxe aqui porque Ele quer te dar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar essa água viva. E o que eu tenho que fazer diante da água? Simplesmente beber. Então beba dessa água da vida nessa noite, beba no nome de Jesus, e que o Espírito Santo toque no profundo do nosso ser. Então essa mulher vai dizer para ele: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar. Agora preste atenção nesse ponto. Aí Jesus vai falar para aquela mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Peraí, o que tem a ver uma coisa com outra? Jesus está oferecendo uma água viva para aquela mulher. E aquela mulher fala: Senhor, eu quero, me dá dessa água, me dá dessa água. E Jesus fala: chama teu marido e volta aqui. Aí ela vai responder: eu não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que tem a ver uma coisa com outra? Jesus oferece água viva para aquela mulher, e ela fala: eu quero. Aí Jesus fala: chama teu marido. E ela vai se render e diz: eu não tenho marido. Jesus falou: você disse a verdade, porque você já teve 5, e o que agora você tem não é o teu marido. Você falou agora uma verdade. O que Jesus, para onde Jesus está conduzindo aquela conversa? Jesus, com essa conversa, nesse ponto, Jesus ele quer mostrar para aquela mulher que ela é amada de Deus. Como assim que ele quer mostrar que ela é amada? Expondo a área da vergonha, a área da frustração, a área da dor daquela mulher. Como que ele quer? Ele quer manifestar, mostrar o seu amor, expondo a área da vergonha, da derrota e dos fracassos daquela mulher. Como que ele quer mostrar o seu amor? A expondo dessa maneira. É justamente nisso. Jesus ele está dizendo o seguinte para aquela mulher, e abra o seu coração na noite de hoje para você receber isso no nome de Jesus. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu te conheço, estou aqui. Eu conheço suas decisões erradas, eu estou aqui. Eu conheço o seu pior, e eu estou aqui. Eu conheço os seus fracassos, e eu estou aqui. Eu te conheço, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu pior, e eu estou aqui te oferecendo água viva. Eu conheço o seu pior, e mesmo assim estou aqui. Eu quero te mostrar que eu te amo. Por quê? Porque eu te conheço. Em Apocalipse, a carta para as 7 igrejas começa: conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Eu conheço o seu pior, e estou aqui na sua frente, junto de você, te oferecendo água viva, te oferecendo meu amor, oferecendo a minha graça, te oferecendo redenção. Eu conheço a sua vida, irmãos. Todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos ser amados, e para sermos aceitos e amados, o que nós fazemos? Nós mostramos para as pessoas o nosso melhor, porque eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero conquistar, então eu mostro o meu melhor. Eu não quero mostrar o meu pior, eu mostro o meu melhor. Por quê, queridos? Quantas vezes, quando as pessoas conhecem o nosso pior, elas nos deixam. Então sabe como que o amor se prova? É quando as pessoas conhecem o nosso pior e mesmo assim decidem estar conosco. Então na noite de hoje, valorize amigos de longas datas, valorize cônjuge na sua vida. Por quê? Porque são pessoas que conheceram o nosso pior e mesmo assim estão conosco no nome de Jesus. Queridos, porque nós, para sermos aceitos e amados, o que fazemos? Nós mostramos o nosso melhor. Então não se iluda com quem chega agora na sua vida e chega somente tecendo elogios, porque só está vendo o seu melhor. Porque essa pessoa talvez o dia que vê o seu pior vai embora. Mas valorize aqueles que já conheceram o seu pior e mesmo assim permaneceram do seu lado no nome de Jesus. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu te conheço, eu conheço o pior, eu conheço os seus fracassos, suas escolhas erradas, suas decisões erradas. Eu
e eu estou aqui por você, para você, eu estou na sua frente. Louvado seja o nome de Jesus, que conheceu o nosso pior e nos amou. Bendito é o nome de Jesus. Glorifique esse amor, essa graça tremenda, profunda nas nossas vidas, no nome de Jesus. E quando Jesus fala isso para ela, qual a resposta daquela mulher? Versículo 19, sabe o que ela vai responder? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela não usa de argumentos, ela não amarra Lázaro na vida dela, mas ela desprende Lázaro na vida dela. Ela não usa de argumentos e justificativas, mas quando Jesus fala aquilo, ela vai dizer, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ela se rende. Irmãos, uma mulher no 6º casamento frustrado, com certeza ela tinha muitos argumentos, muitas justificativas para poder dar ali para Jesus. Não, mas sabe o que é? É que o primeiro bebia muito, não, o segundo me batia, o terceiro me traiu e foi embora, não, o quarto não gostava de trabalhar. Mas o que, irmãos, com certeza essa mulher, ela tinha muitos argumentos e justificativas para dar, mas ela decidiu não usar nenhum. Ela se rendeu e ela disse, Senhor, tu és Senhor, eu vejo que tu és profeta. Na noite de hoje, não use justificativas e argumentos diante dele, somente se renda e diga, tu és Senhor sobre a minha vida. Se renda diante dele. Muitas vezes o que amarra nosso milagre, o fluir das bênçãos de Deus, são os argumentos e as justificativas. Não, mas isso é por causa da minha infância, mas isso é por causa disso, mas isso é por causa daquilo. Para de argumentar para justificar e apenas se renda diante dele e diga, tu és meu Senhor, muda a minha vida, muda a minha história daqui para frente, daqui por diante, no nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém, povo de Deus? Mas agora a Bíblia vai dar um detalhe, que essa mulher, ela foi ao poço, à fonte, tirar água ao meio-dia, e não era horário que as mulheres iam no poço tirar água, porque eram as mulheres que faziam esse trabalho de ir no poço, pegar água para levar para casa. Mas não era o horário que as moças iam até o poço. Em Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão envia seu servo à sua terra para trazer uma esposa para o seu filho Isaque, e só abrindo parênteses ali, esse servo tipifica o Espírito Santo, que o Deus Pai enviou o Espírito à terra para preparar a esposa para seu filho amado, para o Cordeiro. Então, em Gênesis 24, Abraão envia seu servo à sua terra para trazer uma esposa para seu filho Isaque. Então Isaque vai até a terra de Abraão, com camelos carregados de ouro, com camelos carregados com roupas caras, festivas. Por quê, queridos? Porque aquela moça escolhida iria se casar com o filho de Abraão. E o filho de Abraão, e Abraão era um homem muito rico, então com toda certeza agora não faz sentido a noiva do homem rico viver na pobreza. Então esse servo vai levando os camelos cheios de ouro. Você é noiva do Cordeiro, e seu noivo, queridos, ele é o rei de toda a terra, ele é o dono do ouro e da prata. Não tem sentido o noivo que temos, os filhos viver na mendigância ou dificuldade. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas tudo isso parte de você abrir os olhos para entender quem ele é. Mas bom, voltando para o texto. Então, quando Abraão envia esse servo para trazer a esposa para Isaque, a Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 24, versículo 11, que quando esse servo chegou junto à fonte, na saída da cidade, ele fez os camelos se ajoelharem junto à fonte, e a Bíblia diz, e à tardezinha, horário em que as moças, algumas versões diz donzelas, outras versões diz as virgens, vinham no poço para buscar água. E aí você vai entender em João capítulo 4 o que eu quero dizer. Essa mulher, ela não ia no horário que as moças, que as jovens da cidade iam no poço tirar água. Por quê? Porque aquelas jovens a condenava, apontava para ela. Aquelas jovens olhavam para aquela mulher como uma mulher pecadora, como uma mulher de má fama, terrível. Então ela era julgada. A pior coisa que tem é olhar
de julgamento, é olhar de reprovação, é quem te olha com desprezo, é quem te olha e no olhar te reprova, e no olhar desdém de você. A pior coisa é isso. Então essa mulher fazia o quê? Ela ia meio-dia, naquele calor terrível daquele lugar, ela ia meio-dia para fugir daquelas mulheres. Mas você pode dizer, mas pastor, donzelas, virgem na Bíblia não simboliza pureza, mas essa mulher está fugindo. E como que Jesus tem liberdade no ambiente dessa mulher e não das outras jovens? Entenda, queridos, no nome de Jesus. Por quê? Porque a pureza da lei produz hipocrisia. A pureza farisaica produz hipocrisia. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas a verdadeira pureza é Cristo em nós. Não teve ninguém mais puro do que Jesus. Mas perceba que a pureza de Jesus atraía. A pureza de Jesus não repelia. A pureza de Jesus atraía. Os pecadores se aproximavam. A pureza de Cristo atraía. Como assim? Os pecadores ficavam à vontade para pecar diante dele? Não. A pureza de Jesus nos atrai e transforma. Nos atrai e transforma. Nos atrai e transforma. Leprosos chegavam perto dele e ele tocava nos leprosos e o leproso saía purificado. Nós nos aproximamos e ele nos purifica. Nos aproximamos e ele nos transforma. E assim somos transformados de fé em fé e glória em glória. Fé em fé e glória em glória. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, nesse lugar. Mas entenda algo. A santidade, a pureza da lei produz hipocrisia. A pureza da lei produziu hipocrisia até em Moisés, o maior profeta do Velho Testamento. A Bíblia diz que quando Moisés subia ao monte à presença de Deus, quando ele voltava, o rosto dele brilhava, parecia o sol. As pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto dele porque brilhava. É assim que você sai da presença de Deus, brilhando. Mas e então Moisés, ele colocava um véu no rosto dele, para cobrir aquele brilho. Mas a Bíblia diz que conforme os dias iam se passando, o brilho ia apagando. Mas Moisés não queria que as pessoas percebessem que o brilho estava apagando. Então mesmo sem estar com brilho no rosto, ele continuava com o véu. Isso era o que? Hipocrisia. Aí o apóstolo Paulo vem em 2 Coríntios capítulo 3 e diz: nós não somos como Moisés, que cobrimos o nosso rosto, que usamos o véu. Aí Paulo fala assim: se achegue diante de Deus com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto. É quem você é. O Jesus se sentia à vontade perto daqueles que se chegavam com o rosto descoberto. Chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, que já teve 5, que agora tem, não é seu marido. Jesus se sentia à vontade no mundo desses. É o Zaqueu, é o publicano, que Jesus está na casa dele, ele se levanta e diz: se alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Rosto sem véu, rosto sem véu. Aí Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Então, queridos, a santidade, a pureza da lei gera hipocrisia. E a hipocrisia da lei repele, afasta as pessoas, porque julga, porque condena. Mas a santidade de Cristo, a beleza da santidade de Cristo é que nos atrai, nos aproxima até Ele. E quando nos aproximamos, somos transformados. Quantos estão entendendo o nome de Jesus? Por isso essa mulher então ela vai ao meio-dia, porque ela está fugindo do olhar de reprovação daquelas moças que iam no outro horário, no finalzinho da tarde. Ela está fugindo do olhar de condenação daquelas mulheres. Que as pessoas possam ver no nosso olhar amor, que as pessoas possam ver no nosso olhar aceitação, eu te amo. Que as pessoas possam ver a graça de Deus no nosso olhar, no nome de Jesus. Quantos estão entendendo, povo de Deus? E então, queridos, a palavra, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo 22. Mas a grande questão é: aonde hoje eu encontro essa água viva? Jesus, ele está junto de uma fonte, e aquela fonte era conhecida como a fonte de Jacó, porque há muitos anos atrás Jacó cavou aquela fonte.
Ali então aquela mulher está diante de duas fontes, a fonte de Jacó e a fonte de Cristo Jesus. De qual fonte nós vamos beber? Aonde eu e você encontramos a água da vida hoje? Como bebemos da água da vida nos tempos de hoje, no nome de Jesus? Os fariseus querem conduzir as pessoas para a lei, mas a lei é pesada demais e ninguém conseguiu cumprir, só Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Na lei você não encontra da água da vida. A falsa pureza dos fariseus, em Mateus capítulo 23, Jesus ele usa quase um capítulo inteiro para reprovar e condenar a hipocrisia deles. Mas aonde hoje nós encontramos a água da vida? Em Lucas capítulo 22, os discípulos estão para preparar a última Páscoa deles com Jesus. A última Páscoa, porque logo depois daquela Páscoa ia vir a crucificação de Cristo. Então aquela Páscoa era especial, e Jesus disse que ele desejou ansiosamente celebrar aquela Páscoa com os discípulos. E então no capítulo 22 de Lucas, versículo 7 diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. Diga, um espaçoso cenáculo, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Estava chegando perto da Páscoa, e os discípulos: Senhor, aonde nós vamos celebrar a nossa Páscoa? Jesus fala assim: olha, vocês vão entrar na cidade, e quando entrar na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Quando vocês verem esse homem carregando um cântaro de água, segue esse homem, e a casa que ele entrar, vocês entrem também. E ali então vai ter um grande cenáculo mobiliado. Ali preparem a Páscoa. Mas como assim? Eu vou entrar na cidade, eu vou procurar um homem carregando um cântaro de água? Deve ser muito comum. Não. O comum era, as mulheres iam buscar água e voltavam com os cântaros de água. Mas agora Jesus fala que eles iriam encontrar um homem carregando um cântaro de água. E quem esse homem tipifica? O Espírito Santo. Porque quando Jesus fala da água viva para aquela mulher, no capítulo 7, quando ele fala de rios de água viva, a Bíblia diz: e dizia ele a respeito do Espírito Santo que ainda não havia sido dado. Então essa água viva é o Espírito do Senhor em nós. Então Jesus fala: vocês vão ver um homem com um cântaro de água. O Espírito Santo hoje traz esse cântaro de água. E Jesus disse: segue ele, a casa que ele entrar, vocês entrem também. Ou seja, a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Segue o homem com um cântaro de água, a casa que ele entrar, ali vocês entrem também. E lá vocês vão encontrar um grande cenáculo. Aonde que o homem com um cântaro de água entrou? Naquela casa aonde tinha um cenáculo. E o que aconteceu naquele cenáculo? A última ceia. E o que aconteceu na última ceia? Jesus levantou o cálice e diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança. O Espírito Santo nos mostra hoje aonde bebemos hoje da água da vida. A água da vida hoje se encontra na nova aliança em Cristo Jesus. Jesus se apresentou para aquela mulher para conduzir ela para a nova aliança. Na minha presença, na nova aliança tem graça para a tua vida, na nova aliança tem perdão, na nova aliança tem redenção, na nova aliança tem água viva para você. Agora o capítulo 3, o fariseu mestre da lei,
ele está preso na lei. Jesus disse: você tem que nascer de novo para entrar na nova dimensão, na dimensão do reino. E a dimensão do reino hoje é a partir de Cristo, da nova aliança. O que